Então vamos para mais uma aula. Agora eu vou ensinar como que a gente faz efeitos de sobreposição e também um degradê na nossa imagem. Então aqui eu tenho a imagem escolhida para essa aula. Aqui nas camadas nós vemos todo o processo que a gente fez na imagem. Então olha só, aqui eu tenho uma camada de nitidez, na qual eu mesclei todas as camadas visíveis e joguei a nitidez em cima dela. Aqui as cores que eu fiz para essa imagem. Aqui a pastinha, o grupinho que eu separei dos efeitos que nós vamos fazer, por enquanto não tem nada dentro. Luzes e sombras, então vejam que eu fiz no cabelo, na pele, fiz esse degradê em volta como se fosse uma vinheta para poder direcionar o nosso olhar mais para o centro da foto. Fiz também luzes e sombras nos olhos, olha só, e no óculos. E a separação de frequências para fazer o tratamento de pele. Tá ok? Então vamos lá. Vou deixar ativado aqui a nossa camada cores e vamos começar a trabalhar os efeitos. Aqui dentro de luzes e sombras eu já posso mostrar para vocês como que eu fiz essa vinheta aqui de degradê, ó. Que é bem simples mesmo de fazer. Então olha só, vou deixar oculta esse degradê que está aqui e vou fazer um novo. Nesse caso, como foi que eu fiz? Eu usei essa ferramenta aqui, a ferramenta degradê. Então você clica aqui, ele vai abrir aqui em cima essa parte, você pode escolher o degradê, se vai vir da cor que está aqui do primeiro plano para o segundo plano, ou da cor que está no primeiro plano, que no caso é o branco, para o transparente, ou do segundo plano para o primeiro plano, então do preto para o branco, ok? No caso, eu vou selecionar essa daqui, da cor que está no primeiro plano para o transparente. Mas para isso eu preciso colocar a cor preta em primeiro plano e agora está do preto para o transparente. E aí eu venho aqui, crio uma nova camada, ok? Vou nomear ela de degradê 2 e vamos lá. Funciona dessa maneira. Eu clico e arrasto ela na direção que eu quero fazer o degradê. Então, olha só que simples que é. Vou afastar um pouco mais para eu ter uma intensidade menor do meu degradê. Então, olha só. E assim, eu vou formando o degradê em torno da minha imagem. É como se fosse uma vinheta. Muito simples, né? Com isso, você consegue direcionar o olhar de quem está vendo a sua foto para o centro da foto, para o local de interesse, que no caso é o rosto da modelo. Se você quiser fazer um efeito igual ao de luzes e sombras, você pode fazer como eu fiz nessa camada, colocar o efeito sobrepor. E olha só, vai dar um efeito diferente na sua sombra, que é o mesmo efeito que a gente faz aqui, por exemplo, pele não, luzes e sombra, cabelo, ó. Sobrepor, detalhes, sobrepor, a luz na pele, luz indireta, sombra na pele, luz indireta também. E aí aqui, como esse degradê é como se fosse nos detalhes, no cenário, né? Ou seja, não é na pele, a gente coloca sobrepor, ou se você quiser, você pode deixar normal mesmo. Aí vai do efeito que você quer causar, tá? Acredito que o sobrepor ficou legal. Olha só, esse é o que eu fiz agora e esse é o que eu fiz anteriormente. Ficaram bem parecidos, né? O que eu fiz agora e o que eu fiz anteriormente. Então, de maneira bem simples, a gente fez o nosso degradê. Agora nós vamos fazer os efeitos de sobreposição. Então vou começar fazendo um chamado bokeh, que são aquelas luzinhas redondinhas que formam no fundo, que dependendo da lente que você está usando e da configuração também da sua câmera e a distância focal, fica aquelas bolinhas bem legais. Hoje o Google disponibiliza para a gente muitos efeitos prontos já. Então basta você selecionar o que você prefere e saber sobrepor ele de forma correta em cima da sua imagem. Então para isso eu já deixei meu navegador aberto aqui. Fiz a pesquisa no Google em imagens do efeito bokeh, ok? E aí eu vou escolher um que vai ficar legal para a nossa imagem. Então, vamos ver aqui o que nós temos. Vou pegar primeiramente, vou pegar esse daqui. Então, clico com o botão direito, abrir uma nova guia, para pegar ela com a resolução máxima que eu puder. Clico novamente com o botão direito, copiar imagem, ou eu poderia vir em salvar imagem como, salvar ela dentro do meu
computador, ok, e arrastar para dentro do Photoshop. Mas eu prefiro fazer dessa forma aqui. Copiar imagem, abro o Photoshop e dou um Ctrl V. E aí está aqui o nosso efeito bokeh. É só eu segurar e colocar aqui para dentro da pastinha efeitos, para eles ficarem todos organizados direitinho. Vou nomear a camada de bokeh. E aí vou dar um Ctrl T. Sempre que eu aumento alguma coisa, estico dentro do Photoshop, eu pego pela beirada, segurando o Shift e puxo, para eu ir mantendo a proporção de altura e largura. Porque se eu não pressionar o Shift, olha o que acontece. Eu estrago a proporção da minha imagem, achato ela. Vou dar um Ctrl Z. E aí, se eu clicar com o botão direito, eu posso inverter na vertical ou inverter na horizontal. E aí, eu faço o efeito de sobreposição agora. Para esses efeitos de luzes, de sobreposição, o efeito que eu sempre uso de sobreposição aqui em cima é o divisão. Então, aplico divisão, vou aproximar um pouco mais e vou posicionar da forma que eu achar melhor dentro da minha imagem. Vou posicionar aqui. Na seta eu puxo um pouquinho mais para a direita e dou um Enter. Está inserido. Quando você estica a sua imagem, ela tende a ficar mais pixelada, tá? Então, nesse caso do efeito de luz, não tem muito problema. Eu posso vir aqui em filtro, desfoque gaussiano, vai dar uma quebrada nessa pixelada que deu na minha imagem. Como são só luzes, não tem problema, a gente não precisa dessa nitidez toda. E vejam só como ele está aqui com as arestas, o limite da imagem muito demarcado. Então, eu posso criar com essa camada selecionada uma máscara. Fica aqui a máscara branca, evidenciando tudo que eu fizer nessa imagem. Então, vou selecionar o meu pincel com a cor preta. Vou diminuir o diâmetro do meu pincel e vou apagando ele da onde eu não quero que ele apareça. Então, olha só que legal. Ainda com a camada selecionada, se eu quiser, posso dar um Ctrl U. E aí eu posso baixar a luminosidade e a saturação. E posso também alterar a cor do meu efeito. E aí você seleciona uma cor que você acha que combine melhor com a sua imagem. Não vou alterar muito aqui. Geralmente a camada, essa pastinha, esse grupo efeitos, eu deixo por baixo do grupo cores, para as cores se aplicarem em cima desse efeito também, ok? Então, olha só, ficou um pouco exagerado, eu não ia fazer isso nessa imagem, porém é apenas a título de explicação. Mas pode ser que para alguns tenha ficado legal também. Se eu quiser, ainda está copiado o efeito aqui, então eu posso dar um Ctrl V novamente e inserir lá no fundo. Coloco aqui a sobreposição em divisão e olha só, Ctrl T, ajusto da maneira que eu achar melhor. Esse efeito fica bem legal em fotos noturnas também. Existem outras imagens que eu já fiz, que eu usei, ficou bem legal. E aí, crio a máscara e vou passando o meu pincel pretinho onde eu não quero que o efeito apareça e também para dar uma lapidada nessas arestas aqui, ó. Tá ok? E aí você vai ajustando o efeito dentro da sua imagem da forma que você achar melhor. Aqui eu estou fazendo apenas, como eu disse, a título de explicação, ok? Agora a gente tem um outro efeito também que eu acho muito legal, que é o flare. É aquele brilhinho do sol vindo do fundo, que também é bem simples de fazer. Então, vou vir aqui no meu navegador novamente e vou vir aqui em flare. Digito flare, PNG, que é com fundo transparente, né? Mas se eu colocasse só flare, também ia servir, ok? E aí o Google te dá uma infinidade de opções de flare aqui para você escolher. Então vamos ver se tem algum aqui que se encaixe melhor na minha imagem. Vou selecionar um flare aqui que fique legal.
Também está mostrando algumas coisas relacionadas à moda, né? Estou vendo umas calças. Eu acho que na pesquisa que eu tinha feito anteriormente, vou clicar em voltar. Tinha exibido uns resultados melhores. Então vamos ver. Olha, esse daqui parece que está legal. Cliquei para visualizar. Clico com o botão direito, abrir uma nova guia. Clico com o botão direito novamente, copiar imagem, venho aqui no meu Photoshop e dou um Ctrl V. Agora eu posso vir aqui no modo de mesclagem e colocar em divisão. Essa é a ferramenta Mover. Posiciono ela aqui no meu palco, Ctrl T. Pressionando o Shift, eu venho esticando ela até onde eu achar melhor e posiciono dentro do meu palco. Então, olha só, vou fazer esse brilho vindo daqui agora. E tá aí. Esse é o efeito, você posiciona da forma que você achar melhor. Se eu fosse fazer isso nessa imagem, eu acho que eu posicionaria aqui. Acho que ficou legal, pegando só um pouquinho no cabelo dela. Se eu quisesse, era só... Deixa eu só nomear aqui essa camada para eu não me perder. Block 2, Flare. Poderia criar uma máscara em cima do Flare. E aí, com o meu pincel preto, eu iria escondendo, por exemplo, aqui de cima do cabelo dela, deixaria só aqui na beiradinha. E aí, se eu achar que eu tirei muito, eu inverto o pincel para o branco e passo aqui novamente só no cantinho do cabelo. Aí, para ficar legal essa imagem agora, eu vou tirar esse bloco do fundo, vou deixar apenas esse na mão, como se fosse um passe de mágicas, né? Vou até deletar essa camada aqui, para não ficar muita coisa. Então, esse é mais um efeito de sobreposição. Vou explicar mais um agora, que simula a dupla exposição, feita com a câmera, ou o reflexo de uma imagem em um vidro na frente da modelo. Então, para isso, eu selecionei aqui mais uma pesquisa no Google. Digitei aqui Wall Street, para ver se eu pegava alguma imagem legal da avenida. Olha só, vamos ver essa primeira imagem. Vamos pegar essa daqui, ó. Olha só que foto legal. Abrir em uma nova guia. Clico com o botão direito, copiar imagem, venho aqui no Photoshop e dou um Ctrl V. E aí minha imagem abre aqui, clico com a ferramenta Mover para poder posicionar ela, tá? Ctrl T, segurando o Shift, eu venho esticando ela pela borda. E aí eu posiciono da forma que eu achar melhor. Quando você estica assim, lembrando, fica muito pixelada a imagem, é porque essa imagem eu vou sobrepor, vou jogar um desfoque nela, então não tem problema eu ter tanta perda de resolução. Então vou apertar aqui o Enter para posicionar, ok? E agora eu vou jogar o efeito de sobreposição, divisão. Agora olha só, sobrepus em cima da minha imagem. E aí você posiciona da maneira que você achar melhor, com o Ctrl T você consegue ir vendo até onde a sua imagem vai, para você não fazer isso aqui que eu estou fazendo agora, ó. Achei que ficou legal assim, passando por cima do rosto dela. Posso deixar aqui na área branca também, ó. E aí você posiciona. Aqui você pode ir baixando a opacidade, para deixar encaixada da maneira que você achar melhor na sua imagem. Olha só, vou deixar aqui assim. Pronto. Bato aqui na seta para a esquerda um pouquinho, para ir reposicionando do jeito que eu achar melhor, e dou o Enter. Está aqui feito a sobreposição divisão. Posso baixar um pouco mais a opacidade se eu quiser. Se ainda assim estiver exibindo muito a minha imagem e ela pixelou bastante porque eu estiquei muito ela, eu posso vir aqui em filtro, desfoque gaussiano. Ele vai jogar um desfoque na minha imagem e vai quebrar um pouco todo esse pixelado que deu por conta da esticada que eu fiz. Então olha só como é que faz um efeito bem legal. E aí vai da imaginação de cada um, vocês são livres aí para poder fazer o jeito que vocês quiserem. Vou tirar esse bloco das mãos aqui, porque eu acho que está muita informação na nossa imagem. Ah, outro detalhe também. Aqui com o Ctrl T ainda, ó, na camada Wall Street, vou nomear. Com a camada Wall Street selecionada, clico nela aqui com a ferramenta Mover, dou um Ctrl T. Se eu clicar com o botão direito, ó,
Viro na horizontal. Posso virar também na vertical. E aí vai da imaginação de cada um, vai da preferência de cada um. Todos são livres para fazer a sua arte da forma que acharem melhor. Vou cancelar essa transformação porque eu achei que, na minha opinião, assim estava melhor. E aí, se eu quiser, tá passando muito na frente do rosto dela, não achei legal. Eu crio uma máscara e vou passando o pincel preto para ir ocultando das áreas que eu achar melhor. Se eu quiser, posso diminuir o fluxo do meu pincel também, para ir diminuindo mais gradualmente, não tirar de uma vez só de cima do rosto. Então, ó, vai clicando e vai sumindo. Tá? Posso ir esfregando assim também. E aí você tira um pouco mais de cima do rosto se você achar que não está tão legal. Bem, acredito que deu para entender tudo direitinho. Olha só, como é que já removeu bem de cima do rosto. Posso apagar essa plaquinha aqui escrito Wall Street, que eu também não achei legal. Olha só. E aí agora, se eu quiser, posso até aumentar a sobreposição. Lembrando que se eu quiser também eu posso dar um Ctrl U, com a camada Wall Street selecionada. E posso mexer na matiz dela. Tentar buscar alguma cor que eu acho que fique melhor. Vê que está bem sutil a alteração, mas ele está alterando as cores. Assim, mais puxada para o ladinho ficou legal. Posso diminuir a luminosidade também, para deixar um pouco mais fechada e deixar mais em evidência a nossa modelo. E é isso aí. Tá aí a nossa camada efeitos. Então, temos aqui atrás esse flare que eu fiz. Tem esse efeito de luzes chamado bokeh aqui na frente. E esse efeito de dupla exposição em cima da nossa imagem, que você tem aí inúmeras possibilidades para ir testando. Você pode colocar foto de natureza, foto de cidades, de diferentes perspectivas, tá? Pode ir testando a sobreposição em cima da sua imagem também. E acho que... e também fiz a explicação do degradê que está aqui dentro de luzes e sombras, né? Eu fiz esse degradê 2 aqui, que é esse aqui que eu estou tirando e colocando para a gente ver. Olha como é que dá uma fechada legal na nossa imagem, direciona muito para o centro da imagem, que é o rosto da modelo. Eu particularmente gosto bastante de fazer esse degradê em forma de vinheta. Vamos só testar mais um flare aqui. Existem inúmeras possibilidades de flare. Olha quantos flare a gente tem aqui disponíveis. Olha só esse como é que tá bem louco também. Tá bastante pixelado. Opa, parece que não copiou. Copiar imagem. Acho que agora vai. Ctrl V. Tá aí o nosso flare. Venho aqui, coloco no modo de mesclagem divisão para sobrepor. Ctrl T. Vou virar ele na horizontal. Vou posicionar ele aqui em cima. Vou dar um girinho nele assim. Olha só que legal. Vou fazer passando aqui por cima da minha imagem. E posso dar também um Ctrl U para tentar alterar mais a cor dele. Acho que mais pro laranjinha vai ficar legal. Olha só. Ficou um brilhinho mesmo do sol. Se eu quiser, eu posso posicionar ele mais para cá, ó. Eu acho que está ficando muito exagerado essa imagem. Vou tirar aqui essa sobreposição para ficar uma coisa mais suave um pouco. Olha só como é que já amenizou. E se você achar que está intenso demais, você pode vir aqui com seu pincel, criar a máscara em cima da camada. E com o pincel preto, ó, dá uma lapidada aqui nessa bordinha. Vou aumentar o fluxo para 100%. E olha só, posso dar uma lapidada aqui nas bordas. E também posso diminuir aqui a opacidade
para o flare ficar mais suave em cima da minha imagem. Espera aí que ele ainda está aplicando as pinceladas que eu dei. Pronto. Fica uma coisa mais sutil. Pode até misturar dois flares. E aí joga a sobreposição, joga o boque. Ficou legal, pouquinha informação, né? Mas enfim, é para a gente testar os diferentes efeitos de sobreposição, para fazer luzes, para fazer dupla exposição, para fazer também esse degradê que faz uma forma de vinheta. No Lightroom a gente consegue fazer essa vinheta, então eu faço sempre um pouquinho no Lightroom e depois no Photoshop eu faço um pouco mais. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dos efeitos, que consigam praticar bastante e atingir resultados bem bacanas nas suas imagens, ok? Até a próxima!